Estamos de volta. As expressões da arte brasileira em defesa da democracia. É o que está sob a luz hoje no Melhor e Mais Justo, e dessa conversa participam Dulce Muniz, atriz, dramaturga e diretora de teatro, e Carlos Zimber, cantor, compositor e diretor musical. A gente combinou aqui no intervalo, na verdade até antes do programa, que o Zimber apresentasse para a gente o manifesto do Arrastão dos Blocos. Tem um manifesto e depois, na sequência, tem uma marchinha, que aí você podia dar uma canja, cantar pra gente, né? Vai ler, ó, você pode fazer na tua aqui, ó, na câmera 4. Bom, nós, blocos de carnaval, estamos sendo arrastados pela história que nos traz às ruas neste carnavato. Somos o arrastão dos blocos defendendo a democracia, que nos permite festejar e ocupar as ruas. Queremos um Brasil com mais liberdade, com reforma agrária, não me emociono, desculpa, com mídia democrática. Aliás, hashtag 2018 sem concessão, hashtag fora Globo golpista, sem polícia militar, sem judiciário mercenário, sem Congresso obscuro, sem governo do acordão. Queremos um Brasil que assegure a livre existência das mulheres, dos indígenas, dos gays, das sapas, das bis, das trans e travestis e da juventude negra da quebrada. Por isso, estamos aqui hoje sem ódio, em contradições, para carnavalizar, desmoralizar e escandalizar a família, a tradição e a propriedade. Viemos fantasiados, purpurinados, cheias de tesão, fazendo política com o carnaval e lutando pelos nossos corpos livres. Nossos estandartes estão erguidos para ocupar as ruas e as mentes pela democracia. Não vai ter golpe, e se tiver, revolução. Uau, muito bom, muito bom. Muito bem. Zimber, o manifesto é emocionante e eu queria que você desse agora a ficha dos blocos que participam do Arrastão dos Blocos, que, pelo que eu saiba, é a primeira vez que isso acontece no Brasil, né? Eu acho Você até tem que a lista aí dos tenho. blocos? Houveram em outros estados também, mas, enfim, acho que aqui em São Paulo foi meio precursor. Bom, os blocos, toda semana entram outros blocos, né? Mas a gente tem, nesse momento, Vai Quem Quer, Agora Vai, Jegue Elétrico, Iluobá de Mim, Te Pego no Cantinho, Treme Treme, Filhos de Glande, Água Preta, Pimentas do Reino, Bloco do Beco, Me Ocupa Que Eu Sou da Rua, Cacique Jaraguá, Broco da Burocra, Domingo Ela Não Vai, Me Fode Que Sou Produção, Quem Tem Boca Vaia Roma, Saia de Chita, Bloco da Abolição, Lapa de Urso, No Vucu Vucu, Cordão do Triunfo, Blocoquê, Cordão do Jamelão, Blocoroca, Tucanistão, Unides do Grande Mel, Maloca do Barbosa, Bloco do Fuá, Pequeno Burguês, O Grajaú Vem Tomar no Copo, Bloco Bastardo, Bloco Baco do Parangolé e João Capota na Alves. Uau, que legal. E vai ter outro arrastão, não vai? Está Vai. programado para junho? Para junho. Dia 5/6, que é um domingo, a gente vai fazer um ensaio aberto na Paulista, aberta. Vocês estão convidados. Que é barata, a gente vai cantar as marchinhas, porque tem outras marchinhas sendo compostas. E dia 11 a gente sai com o Arrastão dos Blocos 2. Dia 11, que é um sábado, 11 de junho. E aí a marchinha é assim: Arrastão dos blocos, nenhum passo atrás, folia da democracia, golpe nunca mais. Quando o bloco vai pra rua, a massa louca gruda atrás. Não tem coxinha, pato nem filé mignon, tem bandeiras coloridas, nheco-nheco no bafom. Tira seu ódio, vem vestir a fantasia. Desce do Moro, ralo cunha até o chão. Justiça mercenária, Congresso obscuro. Se eles se acham macho, nosso grelho é duro.
Que maravilha, muito bom. Com alegria, né? Com É, alegria. brincando com a situação, mas a gente sabe o quão sério é, claro. mas é aquele lance que a gente falou no outro bloco, você tentar pegar as pessoas por um outro viés, por uma outra... O artista, né? Nós artistas temos essa... E o carnaval também, essa festa Claro. popular maravilhosa por exemplo, eu sou um dos compositores do bloco Vai Quem Quer, enfim, sou de alguns blocos e o viés, a crítica sempre estão nas marchas, desde sempre, né? Desde Noel Rosa, Claro, desde não. Braguinha, Sempre. a crítica aos momentos Sempre. sociais e políticos estão nas A marchinhas. crítica social, a crítica de costumes De e a crítica costume. política Sim, também, né? sempre estão presentes nas marchinhas. Então o carnaval tem Lá do esse primeiro, poder. do primeiro samba, pelo telefone, chefe de Fone. polícia mandou me avisar. Então, essa função do movimento Arte pela Democracia, de sensibilizar por um outro viés, eu acho importantíssimo nesse momento tão duro, né, tão difícil para todos nós. Então, Zimber, queria aproveitar essa canja que você deu e a leitura do manifesto, porque o manifesto aponta questões, fala assim, um país que tenha reforma agrária de fato, que tenha liberdade para multiplicidade cultural, de gênero, de orientação sexual, etc., que rolam no Brasil, que tenha liberdade política, tal, isso retoma, né? Isso é uma pauta que retoma a necessidade urgente de uma reforma política de verdade, de uma reforma estrutural do Estado brasileiro e da política brasileira, que a gente tem visto ser reivindicada pelos secundaristas, pelos jovens, pelos estudantes, dizendo essa política, tal como ela está montada hoje, ela não me representa. Eu quero renovação, inclusive porque quando eu tenho um governo comprometido com as causas populares e tem que negociar e conceder para conseguir governar, e na hora que se fragiliza é golpeado por aqueles a quem concedeu. Claro. Né? Reforma política, o que nós temos que fazer? Eu não sei bem exatamente o que nós temos que fazer, mas nós temos que tentar. Porque, na verdade, os dois governos do presidente Lula, o primeiro governo da presidente Dilma e esse que ela não pôde governar de jeito nenhum, eles apontam para isso, para a auto-organização dos trabalhadores, nas suas ONGs, nas suas associações, nos seus sindicatos, nos seus blocos, enfim, no seu local de trabalho, na sua comunidade onde se vive, nas escolas. E a gente não pode esquecer que o ano passado os meninos e meninas secundaristas ocuparam as escolas contra o governador. Porque havia sido feita uma mudança no ensino que era absolutamente apavorante. E os meninos ocuparam as escolas e conseguiram, pelo menos aqui na cara, ele disse, é claro que ele está fazendo por baixo. E hoje, no mês de maio, os meninos que fazem ensino técnico ocuparam a escola Paula Souza, ocuparam a Assembleia Legislativa. Por quê? Porque o presidente da Assembleia Legislativa está sendo acusado do quê? De fraude na merenda. Os meninos não têm merenda. Eles não têm comer, eles ficam lá 8 horas e dão bolacha, chamate. Então, você veja, isso é organização. E esses governos comprometidos com as vozes populares fazem o quê? Esses governos fazem o quê? Fazem os trabalhadores, as mulheres, os homens, os homossexuais de todos os naipes, os estudantes, todos os setores representativos da sociedade, com um governo popular e a seu favor, eles têm muito mais condição de se organizarem. E é isso que essa gentalha, essa canalha golpista não quer. Não quer saber disso de jeito nenhum. A bancada BBB, que é boi, bala e Bíblia, eles querem o quê? Eles querem um retrocesso de tudo. Não tem um projeto lá que vai votar contra o aborto quando a mulher é estuprada? Não tem esse lá? Não tem? Então, quer dizer... A união homoafetiva. Então, a terceirização do trabalho, são pautas a criminalização da internet para impedir esse pequeno movimento democrático da mídia. E que ajuda que pessoas que não têm nenhum tipo de contato com ele, pega pela internet, vai fazer. É assim que é. A humanidade caminha. Então, e como eu penso que a gente tem que caminhar, e é sempre do caminho que nascem as grandes mudanças e as grandes... Nós precisamos de transformação nesse país, no nosso Brasil.
Porque as reformas todas que foram tentadas é sempre para... Não tinha um político também que falava? A gente muda para ver como é que fica, para deixar como está, qualquer coisa assim? Muda tudo para deixar tudo exatamente como está. Então, eu penso dessa forma. Nós temos que nos organizar nos nossos locais de trabalho, nas nossas comunidades onde a gente mora, nas escolas, em tudo que é lugar. Todos os segmentos, entendeu? Os artistas, os intelectuais, os cozinheiros, as cozinheiras, porque só a emancipação dos trabalhadores é que vai fazer a gente jogar, sim, por terra essa canalha toda que só sabe fazer negócio, que não sabe ver. Como pode negociar vida das pessoas? A criança, por exemplo, lembra quando foi o negócio da criança que nasce sem cérebro? Meu Deus, a mulher, não, todo mundo sabe que vai... Os fetos são encefálicos. Exatamente, esse nome tão difícil aí. É verdade, eu nunca sei falar, então eu não falo. Mas eu penso desta forma. Nós estamos, sim, é difícil, é um momento duro, golpearam a gente, mas a gente levanta a cabeça, a gente está nas ruas, a gente continua. Nós temos convicção de que esse governo interino, que deverá ver se o Senado confirmar, mas depois de 180 dias nós vamos levar de volta a presidente Dilma para governar e para terminar o seu mandato. E o medo maior deles é qual? Por isso a criminalização do presidente Lula. Eles não querem que o presidente Lula possa se candidatar em 2018. 1918 faz muito tempo. 2018. Então, acho que a organização é popular, tem muitos movimentos. O movimento pela reforma agrária, puxa vida, vai falar que caminhamos pouco, eu sei disso. Mas, ao mesmo tempo, você vai lá para trás para ver o que foi conquistado e o que conquistamos agora. Mais ou menos isso que eu penso, não sei se... A gente tem feito uma série de programas aqui, quem está nos assistindo é testemunha sobre a questão da democracia, sobre a questão do debate aberto em relação ao golpe de Estado que está em curso no Brasil, assumindo claramente como a TVT, a TV dos Trabalhadores, faz sempre, dizendo não há imparcialidade na mídia, o que tem que haver é honestidade, você tem que ter uma posição, expressar com a tua posição e dizer o que você está defendendo, dar a notícia, contar o fato e aí mostrar a tua interpretação, que no caso da TVT é a interpretação que faz os movimentos sindicais, os movimentos sociais, os movimentos populares, né? Então, nós temos compromisso com essa parcela da população brasileira e com seus interesses. E por isso que a gente faz programas como esse aqui, né? A grade da TVT, integralmente assim. E numa dessas semanas, discutindo aqui a democracia, um professor da Unicamp, grande pensador brasileiro, Laimer Garcia dos Santos, ele dizia, às tantas aqui, ele disse o seguinte, olha, às vezes a gente olha para a situação que está rolando, o golpe quase consumado no Senado, né, esse julgamento, cujo resultado você sabe muito antes de ter o julgamento, etc. Essa grande orquestração golpista que está rolando no Brasil, do judiciário, do parlamento, da mídia, enfim, né? E ele dizia assim, então a gente fica impotente, pode desanimar, desanimar nada, cada gesto, cada palavra, cada ação, nesse momento faz diferença e nos coloca em sintonia, em relação, fazendo uma grande teia, porque a gente pode perder a democracia agora, já estamos sob um estado de exceção, mas a gente vai ter que recuperá-la, pode demorar 1 mês, 2, 3, 5, 6 ou até mais tempo, mas a gente vai recuperar a democracia. Por isso a gente não pode se desmobilizar. Isso mesmo. E a arte joga um papel fundamental em manter esses liames invisíveis que permite que a gente esteja junto, né? E que tem a força, né, para lutar. O Zimber falou, eu me emociono, porque é isso mesmo, Claro. né? Quando a gente... a arte tem essa capacidade de nos emocionar e de nos manter ligados, vivos e alimentados pelas nossas causas, né? Não, com certeza. E só voltando na questão, né, da reforma política, o que se vê, na realidade, é assim, o presidente, né, o cargo máximo, ele tem, embora tenha o poder econômico muito ali presente e tudo, que eu acho que isso também é uma dos pilares mais importantes de uma reforma política, é desvincular a política do poder econômico no sentido do financiamento, que até o governo tentou implementar, né, no Congresso o financiamento público de campanha, mas teve uma grita geral, porque é aí que Claro. as falcatruas maiores se dão, né? Mas isso é um pilar importante.
Mas no cargo máximo eu ainda sinto uma possibilidade do cidadão comum de fato intervir. Com o causuísmo que rola, por que o Congresso é essa aberração que nós todos vimos via satélite na votação do impeachment? Porque ali não, o trabalhador, o artista ou o cidadão comum, ele é muito pouco representado ali. Eu acho que tem essas bancadas do BBB, a bancada da Bíblia tem crescido, tem um poder, é um poder paralelo no país. Não é o poder que o Cunha tem, a base desse poder é a bancada da Bíblia, que são a maioria, não posso falar por todos, não estamos aqui para julgar, mas de fato o que vem acontecendo é isso. Assim, o Cunha tem todo esse poder porque ele tem na mão todos aqueles cupinchas lá que fazem o que ele manda e que foram eleitos da mesma forma, dentro desse esquema das com a igrejas. ajuda dele, conseguindo financiamento para financiar a campanha de E as igrejas têm muito dinheiro, porque elas não pagam impostos, enfim, tem um monte de meandros aí que são complicados, mas eu acho que o Congresso, embora tenhamos problemas sérios, né, eu também tenho sérias críticas ao governo federal, à administração da Dilma e tal, mas, e o judiciário tem problemas, mas eu acho que o grande cancro da política é o Congresso. Claro. Que ali é que, por exemplo, o governo da Dilma foi inviabilizado nesse segundo mandato. E em função disso, quer dizer, tem um poder ali econômico e esse viés religioso que acaba indo contra conquistas históricas de minorias e que são, às vezes eu brinco, né, que mulher, por exemplo, não é minoria, é maioria, né? Claro. Negro também Negro, é maioria. negro. São só minorias sociológicas. São minorias porque têm menos direito, têm menos poder de intervenção social, são discriminados. Então viram minoria nesse sentido, mas são maioria numérica, né? Agora, você está falando uma coisa, Zimber, que me parece super importante. A gente tem uma cultura política no Brasil, pelo menos desde que eu me entendo por gente, que assim, quando a gente chega nas eleições, né, antes a gente não votava para presidente, mas mesmo quando votava, até durante a ditadura, para governador, para deputado, etc., tinha dois partidos, né, Arena e MDB, mas de todo modo, você discutia no bar, no programa de televisão, dos partidos políticos, o executivo. No ônibus. O executivo, mas não o legislativo. Exatamente. A gente discute as candidaturas majoritárias, discute o prefeito, o governador, o presidente da República, eventualmente um pouquinho do senador, muito raramente. Mas deputado, é comum que as pessoas nem lembrem quem votaram ontem para deputado. E as pessoas não acompanham a dinâmica do que acontece na Câmara dos Deputados. Então, o legislativo acaba sendo uma grande caixa preta no Brasil e é um poder angular da República, capaz, primeiro porque faz as leis, então ele interfere no judiciário, segundo porque fiscaliza e permite ou impede que um governo municipal, estadual, federal, governe. Ele pode favorecer o governo de maneira adequada, fiscalizando as ações do governo, fazendo cumprir os programas e as leis, etc., ou pode impedir, e pode inclusive forçar o governo a produzir irregularidades, né? Quando propõe fisiologia para aprovar as coisas, quando faz chantagem, como o Eduardo Cunha fez, e disse, se vocês votarem contra mim lá na comissão de ética, eu aprovo o pedido de impeachment. Não foi isso? Dizer, uma vingança explícita que só não vê quem não quer. Maquiavel deve ter ficado rubro, né? Porque é uma história, o Cunha uma história impressionante. triste, nossa. Se você pensar lá desde sempre, quando os portugueses invadiram o Brasil, quantos indígenas havia? 6 milhões de indígenas. Não era pouca coisa, com as suas línguas, com as suas nações, com seus usos, com seus costumes, com as suas histórias. Depois não conseguiram, estraçalharam os índios, mas não conseguiram escravizá-los de qualquer forma para trabalho. Porque ele não se submetiu, porque são forças da natureza. Não é? E os nossos índios, os nossos ancestrais, eles tinham uma total composição com a natureza. Aí chamaram os negros. Escravizaram os negros, prenderam os negros, assaltaram vilas, sociedades africanas e fizeram o que com os negros? Quem que faz a Lei Áurea? É a princesa. E ao fazer a libertação, entre aspas,
dão algum programa de inserção, fazem algum tipo de indenização por aqueles homens e mulheres que foram desenraizados das suas histórias, separados dos seus filhos, dos seus maridos, das suas mulheres, dos seus pais, das suas avós, que é isso que é a gravidade, a maior tristeza é essa, que desenraia, né? Tira a pessoa dela. Fizeram? Não. Jogaram na rua. Agora, quem faz a proclamação da República? Quem faz a independência? O filho do rei? Quem faz a proclamação? Um marechal fechando militar. as braguilhas, não é? Depois vem essa história, vem vindo governo do Estado Novo, não sei o quê. Quando a gente tem um governo desenvolvimentista do Juscelino, né, vem o Jânio renuncia, pensando que vai levar as multidões com ele, dá com os burros na água, não consegue nada, e aí vem o Jango, que se organiza com a sociedade, pelo menos com os trabalhadores, com os sindicatos, com as expressões populares, e é golpeado. E aí a gente passa por aquele período que foi o mais... E por onde foi dada também a nossa chamada organização? Por cima. A democracia do Brasil também sai de acordo de elites. Quando nós fizemos a lei da anistia, aquela coisa toda, depois a gente faz a tentativa das diretas. O que foi? Quem fez o acordão lá por cima? Dizem que é o avô desse candidato, que não conseguiu eleger e que fica aí golpeando. Eu não vou falar o nome, eu nunca falo os nomes, porque não dou cartaz para eles, entendeu? Eu falo assim, o senador vampiro, a senadora traidora. Eu não falo nunca os nomes, porque eu acho que eles ficam lá com eles, que são no ostracismo deles. Então, por onde que foi feito isso? Foi por cima. Nós tivemos, talvez, um momento em que isso se manifestou menos, mas ainda tem gente, historiador, gente de grande respeito, que foi no impeachment do Collor. Que a gente foi para as ruas mesmo, porque as diretas a gente levou uma burdoada, né? Foi uma coisa horrível. A gente estava na Praça da Sé também, no dia da votação. E aí veio o impeachment do Collor. Que todo mundo se juntou, porque é muito diferente, porque querem comparar, não há a menor possibilidade. Primeiro havia crime de responsabilidade. Havia crimes provados. Primeiro teve uma CPI, depois é que foi. Houve primeiro a investigação, né? E depois é que o pedido foi. de impeachment. Né? Isso eles não falam, eles ficam aí falando. É legítimo porque o Supremo... Não, o Supremo não legitimou o impeachment. Ele fez lá lavando as mãos, como Pôncio Pilatos, sei lá como quem, dando que o rito tinha que ser seguido. Mas isso não quer dizer o mérito, não é? Então, quando o Collor, a gente consegue... Era a sociedade inteira. Havia pouquíssima gente do lado do Collor. Todo mundo sabe. Lembra-se daquele momento histórico em que ele pediu para todo mundo ir de verde e amarelo? Não me deixem só. E todos nós fomos de preto para as ruas. Quer dizer, então, agora, é isso. Então, isso que o Zimmer fala... É muito importante porque é a autogestão dos trabalhadores. A TVT é um exemplo disso. De como nós, os trabalhadores, podemos sim gerir as nossas vidas. Né? A TVT existe há quanto tempo? Desde 2010, como concessão pública, uma concessão que foi pedida em 80 e pouco e saiu em 2010. Demorou mais de 30 anos. Exatamente. Então, para a única televisão aberta concedida a uma fundação são de trabalhadores. Então, né? isso é muito importante. A gente acha pouco, porque, claro, a nossa vida é curta, individual. Por isso que a gente quer coisas... Não, mas historicamente né? é bastante. Mas historicamente, nós conquistamos muitas coisas. Críticas, sim, mas sempre pelo lado do trabalhador. Nunca pelo lado daqueles do poder. Porque esses grandes empresários que estão financiando o golpe, por que eles querem? Né? Hoje, quando falta alimentos nos supermercados, quando você vai lá... Quem está tirando? Quem está tirando os alimentos, os víveres, como eles gostam de falar, das prateleiras? E para fazer aumento. Da noite para o dia, você vai lá, você vê a remarcação, vamos falar uma coisa que nem é de primeira necessidade. Você vê um vidro de azeite, custava ontem 13, você vai hoje, está custando 19. Então... 50% de aumento, quer dizer, um aumento totalmente desproporcional às necessidades e ao nível da inflação, inclusive. Você imagina, então, é um oportunismo de primeiro grau. Então, gente, penso isso. A gente já estourou o nosso tempo. Quero agradecer muito, a conversa estava ótima. Desculpa, acho que foi muito legal para quem nos assistiu poder estar aqui com artistas tão sensíveis, engajados e que estão fazendo debate por dentro da arte na sociedade brasileira sobre o momento atual, em defesa da democracia, que mesmo que a gente perca, nós vamos reconquistar. Agradeço também a você
que nos acompanhou até aqui, além de agradecer então ao Zimber e à Dulce. E para que os retrocessos sejam barrados, é preciso mais do que nunca criar novas vias de expressão e de ocupação de todos os espaços de resistência e de criação democrática. Vamos em frente, sempre. Vai continuar tendo luta, muita luta. Forte abraço.